Amém, glórias ao Senhor. Momento de expor a palavra do Senhor, trazer a palavra do Senhor aos nossos corações. Mas antes disso eu queria, assim como o Adriano falou, estar agradecendo a oportunidade, primeiramente a Deus, mas depois ao nosso pastor, que nesse momento está lá no Rio de Janeiro, celebrando mais um ano de vida com sua filha Mariana e toda a sua família. E nessa manhã, Deus me trouxe aqui, nesse púlpito, nesse altar, onde toda semana venho sendo alimentado, venho recebendo algo de Deus através do nosso pastor e de todas essas pessoas que fazem parte da nossa igreja. E nessa manhã eu estou com uma expectativa muito em Deus, porque não há lugar melhor para se estar a não ser na casa do Senhor. E quando nós estamos nesse lugar e a presença dele também está, tudo é transformado. Por isso, nessa manhã, o Senhor já começou a falar ao seu coração, eu não tenho dúvida nenhuma disso. Mas que você aumente ainda mais a sua expectativa, abra ainda mais o seu coração, pois Ele ainda quer fazer algo. Ele tem algo ainda maior para fazer. Então, nessa manhã, eu queria refletir com você sobre um tema que não é tão falado nas igrejas, não é tão falado às vezes na internet. Não sei se nós não gostamos de ouvir e por isso nós não falamos, ou se as pessoas simplesmente não gostam de expor esse assunto. Um assunto muito pertinente, um assunto muito válido, e um assunto em que nós todos os dias devemos estar atentos a ele, em nossa vida, em nossa caminhada. E hoje eu queria falar sobre uma conduta de vida cristã. Eu não sei você, mas eu adoro parar e pensar todos os dias, ou pelo menos todas as vezes, sobre como eu estou guiando, eu estou direcionando, ou como eu estou levando a minha vida, quando eu digo para mim e para as pessoas que estão ao meu redor que eu sou um cristão. É algo que deveria ter em nosso coração um sensor que, quando estivermos indo distante daquele caminho em qual nós deveríamos andar, ele acenda e logo podemos olhar e falar assim: eu preciso voltar. Por isso, nessa manhã, eu queria trazer uma palavra muito direta ao seu coração, sobre a conduta de vida cristã, ou a conduta da sua vida. Desde quando comecei a pastorear, a pregar o evangelho, a conviver com pessoas dentro e fora da igreja, eu percebi algo que parece que ao longo do tempo ele vem aumentando. E infelizmente até mesmo dentro das igrejas. Infelizmente, no meio de homens e mulheres que têm e carregam o poder de Deus e com isso tem a oportunidade de deixar marcas profundas na vida de uma outra pessoa, tem a oportunidade de deixar um legado por onde ele está, onde ele vai passar, tem a oportunidade de mudar a realidade da vida da pessoa através do poder do Espírito Santo agindo em nossas vidas e através delas. E ao longo, como eu falei, dessa caminhada, eu percebi e eu adoro sempre olhar para homens e mulheres que fizeram algo grandiosos, algo que a história e o tempo não apaga, algo que até os dias de hoje, até agora, quando nós olhamos para aquilo que eles fizeram, nos apaixona, é lindo demais. Por quê? Porque deixou e transformou vidas de pessoas, com isso deixando marcas profundas. E eu queria apresentar alguns para vocês aqui, em que
fizeram grandes marcos, revolucionaram a sua época, conduziram a sua vida de uma forma brilhante. E o primeiro dele, eu não falo muito bem inglês, mas eu vou me arriscar aqui, William Wilberforce. Quem conhece esse camarada? Esse homem, ele liderou um movimento abolicionista, ele lutou para acabar contra a escravidão no Império Britânico. Esse homem conduziu a vida dele por esse lugar, o lugar onde pessoas estavam sendo escravizadas. Ele foi lá e se colocou nessa brecha, se colocou nesse lugar e lutou contra isso, e simplesmente ele acabou com isso. Mas há um outro também, muito famoso, e você já deve ter visto falar sobre ele, que é Dietrich Bonhoeffer, um alemão que se colocou com sua vida a combater a influência nazista. Ele foi autor de várias obras, de vários livros teológicos que sempre direcionaram a vida de uma pessoa para esse lugar, de como ela está fazendo, como que ela está vivendo. E ele falou muito bem sobre isso. Ele fala sobre discipulado, mas ele fala também sobre ética. E sempre que posso, leio algo sobre ele. Sempre que posso, abro um livro dele e começo a ler. Mas há também uma mulher chamada Mary Slessor, uma escocesa. Olha o que essa mulher fez com sua vida. Ela trabalhou na região do Calabar, na Nigéria, onde combateu a prática que matava gêmeos, crianças que eram consideradas amaldiçoadas. Essa mulher, ela vai para esse lugar porque lá estavam morrendo crianças, porque existia uma religião que consideravam esses tipos de crianças amaldiçoados, e eles não deixavam viver, e ali matavam. E ela então também, não só fazendo isso, ela traduz a Bíblia para o idioma daquele lugar, onde estabelece escolas e centros de saúde. Irmãos, que vida, que pessoa, que mulher. Um lugar onde crianças morriam, pessoas não tinham assistência, tanto literária, de uma educação, nem de saúde. Ela vai para lá, se coloca nesse lugar, conduz sua vida para esse lugar e transforma toda essa sociedade. Então, ela estabelece escolas, centros de saúde, deixando um legado duradouro na educação e nos cuidados da saúde da Nigéria. Por que eu estou falando isso? Para mim e para você nessa manhã. Porque diante de tudo isso que nós lemos, existem muitos outros, inclusive nos tempos atuais, nos dias de hoje, homens e mulheres que estão fazendo a diferença, conduzindo a sua vida para esses lugares, e com isso vendo o poder de Deus atuando através da vida deles. Me vem sempre uma pergunta em minha cabeça, e essa pergunta eu queria deixar também para você refletir nessa manhã. Será que a forma como eu estou conduzindo a minha vida está fazendo a diferença no local onde eu estou inserido? Será que no seu trabalho, a forma como você lidar com os seus amigos, na forma como você chefia, na forma a qual você administra a sua empresa, você está conduzindo tudo isso de uma forma legal? Será que na sua casa, com os seus filhos, com a sua esposa, você é a mesma pessoa do que é aqui na igreja? E no seu relacionamento, para aqueles que já estão namorando, será que você tem conduzido esse lugar, a sua vida, de uma forma legal, que vai deixar um legado? Ou você age de uma forma displicente? Como eu te falei, meus amigos, todos os dias precisamos parar e refletir sobre como estamos conduzindo a nossa vida.
Por quê? Porque Deus, Ele espera isso de nós. Deus, Ele espera que eu e você, nós façamos a diferença em amor, em cuidado, levando sempre uma palavra de esperança, se colocando nos lugares com caráter cristão. Nessa manhã, mais uma vez Ele está te dando a oportunidade de você reavaliar a direção da sua vida. Precisamos ter um estilo de vida cheio do poder de Deus. E eu sempre falo isso, o mundo não carece de mais igrejas, já temos igreja demais. O mundo carece de homens e mulheres que estão cheios do poder de Deus, carregam o amor de Cristo Jesus e ali decidem cuidar, amar e transformar. E após isso, colocam eles dentro de uma comunidade de fé chamada igreja. Por isso a necessidade de sempre estarmos abrindo igrejas. E como você tem conduzido a sua vida nesses dias? Mediante a isso, uma outra pergunta também nasce em meu coração. Quando eu olho para a minha vida e vejo a forma como ela está se conduzindo, como ela está indo, e essa pergunta, ela é: na forma como você conduz a sua vida, você está fazendo o seu melhor ou você está fazendo o possível? Analisar isso também é muito pertinente, porque às vezes a gente passa uma vida inteira achando que estamos fazendo algo muito legal, só que às vezes estamos fazendo só o possível. E eu não estou falando de você ser o melhor do mundo, eu estou falando de você estar fazendo o seu melhor. Aqui não é uma competição em quem vai ganhar a bola de ouro, não. A vida com Cristo Jesus, ela é muito maior do que um prêmio. Ela é algo que o dinheiro não consegue mensurar e pagar. Ela é um sacrifício vivo. Mas como você tem lidado com isso? Você está fazendo o seu melhor na sua casa, com sua família? Você está dando o seu melhor na sua célula? Você está dando o seu melhor na igreja? Ou você está fazendo ainda o possível? Ah não, eu vou fazendo aqui porque está legal. Tá bom, não tá mexendo muito na minha agenda, então estou conseguindo conciliar. Hoje eu gostaria de te dizer que a palavra de Deus, ela nos conduz a todos os dias fazer o melhor com o que nós temos e aonde nós estamos. E o texto bíblico que nós iremos ler hoje é Tito capítulo 3. Abra sua Bíblia aí, aquele que conseguir. Tito capítulo 3, a minha versão diz assim: lembre a todos que se sujeitem aos governantes e às autoridades, sejam obedientes, estejam sempre prontos a fazer tudo o que é bom, não caluniem ninguém, sejam pacíficos, amáveis e mostrem sempre verdadeira mansidão para com todos os homens. Houve tempo em que nós também éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por toda espécie de paixões e prazeres, vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Mas quando da parte de Deus, nosso Senhor, se manifestaram a bondade e o amor pelos homens, não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia, Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo, que Ele derramou sobre nós generosamente por meio de Jesus Cristo, nosso Salvador. Ele o fez assim, de que,
justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Fiel é esta palavra, e que quero que você afirme categoricamente essas coisas, para que os que creem em Deus se empenhem na prática de boas obras. Tais coisas são excelentes e úteis aos homens. Evitem, porém, controvérsias tolas, genealogias, discussões e contendas a respeito da lei, porque essas coisas são inúteis e sem valor. Quanto àquele que aprova divisões, advirta-o uma primeira e uma segunda vez, depois disso rejeite-o. Você sabe que tal pessoa se perverteu e está em pecado, por si mesma está condenada. Quando eu lhe enviar Ártemas ou Tíquico, faça o possível para vir ao meu encontro em Nicópolis, pois decidi passar o inverno ali. Providencie tudo o que for necessário para a viagem de Zenas, o jurista, e de Apolo, de modo que nada lhes falte. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e não sejam improdutivos. Todos que estão comigo, envio-lhes saudações. Saudações àquele que os ama na fé. A graça seja com todos vocês. Essa é a palavra do Senhor para a nossa vida nessa manhã. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, muito obrigado por estarmos diante da sua palavra nessa manhã. Obrigado por o Senhor ter conduzido as nossas vidas para esse lugar, a sua casa. Mas queremos te pedir, continue a falar. Transforme a nossa vida. Pai, eu te peço também nessa manhã que o Senhor continue a usar a vida da Thalita para produzir, para reproduzir tudo aquilo que o Senhor tem para falar aos nossos corações nessa manhã. Não nos deixe sair desse lugar, Pai, da maneira a qual entramos. Essa é a oração que fazemos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Aqui nós estamos diante da carta do apóstolo Paulo ao seu filho na fé, Tito. Uma carta pequena, apenas com 3 capítulos. E o capítulo 3 é essa carta que ele deixa para Tito, dizendo assim: olha, você foi chamado e você está sendo levantado para influenciar a sociedade que está ao seu redor. Mas como fazer isso? Na verdade, nós precisamos ter uma vida contagiante, uma vida em que a conduta seja santa, reta, para que a partir disso a sociedade possa, pelo menos, dar atenção e querer estar perto de nós. Então, essas cartas que o apóstolo Paulo escreve ao seu filho na fé, logo no primeiro capítulo, ele fala sobre como Tito deve se comportar dentro da igreja como líder. E ali ele dá várias orientações. Na segunda carta ali, que ele escreve, ele fala como Tito deve se comportar, ou como ele deve conduzir a sua vida dentro de casa, com a sua família, como um provedor do seu lar. E então agora lemos a terceira carta, a terceira mensagem que o apóstolo Paulo entrega a Tito, mas com uma mensagem ousada. Uma mensagem que às vezes eu e você, nós não queremos ouvir, porque acreditamos ser uma mensagem sempre para o outro, e nunca colocamos essa mensagem na primeira pessoa, sendo eu. E ele fala: olha, você vai sair, você vai influenciar a sociedade, você vai mudar as províncias, e aonde houver necessidade de mudança, você vai ter que se colocar nesse lugar e mudar através do poder da palavra, com uma conduta de vida santa, com uma vida contagiante. Às vezes parece que alcançamos o objetivo final de nossas vidas logo no início dela. E por conta disso, tiramos o pé do acelerador. Acreditamos que aceitar Jesus, se batizar,
frequentar uma célula, já seja ao final da nossa caminhada. Parece que somente mudar o ciclo de amizade, levantar a mão, é o final. Tudo isso é maravilhoso, tudo isso é muito válido, mas eu queria te dizer que isso não é o objetivo final. Nós não podemos parar ou limitar o agir de Deus através de somente estar na igreja ou fazendo algo pela igreja. Nós temos que romper essa barreira. Como eu te falei, tudo isso é maravilhoso, mas o objetivo pelo qual o sangue de Cristo Jesus foi derramado na cruz do Calvário foi para todo aquele que recebe esse sangue e aceita viver isso. Ele transforma a vida dessa pessoa. É ter uma vida transformada, e a partir disso, sim, viver como uma nova criatura. É nos tornar uma nova criatura, mudar a forma em qual nós enxergamos a vida, a forma a qual nós olhamos para as pessoas, a forma a qual nós nos relacionamos com alguns lugares, com algumas pessoas. Através disso, de ter uma vida transformada por Cristo Jesus, é você ser transformado e mudar a forma a qual você conduz a direção da sua vida. Na Bíblia, nós temos também a história de Nicodemos, o mestre da lei. E a dificuldade dele não estava em admirar Jesus, estava em se permitir nascer de novo. Um homem fantástico, conhecia a lei, mas ele teve uma dificuldade muito grande. Ele não conseguia entender que era preciso nascer de novo, ser uma nova criatura. Sendo assim, ele não conseguia renunciar a algumas coisas. Ele não conseguia abrir mão de algumas coisas que lhe garantiriam o quê? Outras coisas. E até os dias de hoje, às vezes temos dificuldades com isso. Mas quando nós aceitamos a viver com Cristo Jesus, deixamos Ele transformar a nossa vida, Ele nos torna muito mais do que um admirador do Evangelho. Ele nos faz um participante. Deus, nessa manhã, Jesus, Espírito Santo está falando contigo nessa manhã, que Ele quer que você saia desse lugar de admirador e se coloque nesse lugar de participante. Ele quer que você abra a porta do seu coração, mas abra a porta da sua casa também, e se torne um participante, conduzindo uma célula. E ao participar, eu e você, nós estamos prontos para sorrir e para chorar. Quando eu me coloco nesse lugar de participante, eu estou pronto para entregar a outra face. E quando eu participo do Evangelho, eu estou pronto para receber, mas também para compartilhar. Isso é conversão. É mudar a mente, a alma, o coração e a direção da vida. Mas diante disso, quando a minha conduta ela é alterada, quando a direção da minha vida ela vai para um outro lado, o lado em que Deus espera que eu faça parte, a conduta da minha vida ela se torna a ser uma conduta onde eu reajo de uma forma diferente com as pessoas que estão ao meu redor. É quando a conduta da minha vida, ela fala por si só com os meus atos, com as minhas atitudes, e aí eu entrego uma resposta diferente.
O que eu gostaria de te dizer nessa manhã é o que Paulo escreveu ao seu filho na fé, como eu falei, Tito, que ele precisava entender que não dava para parar enquanto tiver uma sociedade que clama, que se está perdida nesse momento, assim como nós estamos inseridos em uma delas. E precisamos, como eu falei, ir além de tudo isso, de romper as barreiras. E aqui, no capítulo 3 de Tito, existem algumas atitudes que nós devemos ter, que as pessoas precisam observar através da nossa vida, e com isso, entregarmos a mensagem de Cristo Jesus, ter uma vida contagiante e uma santa conduta diante da sociedade. Existem algumas atitudes aqui, inclusive o tema da nossa mensagem, como foi projetado aí, é esse nessa manhã: uma vida contagiante. Será que a sua vida tem sido contagiante? Será que a forma como você está vivendo é inspiradora? O seu filho, a sua filha olha para você e fala assim: meu pai, esse é o meu pai, essa é minha mãe. No seu trabalho, as pessoas olham para você e podem se espelhar na sua escola. A sua vida, ela tem uma conduta santa? E a primeira atitude que você e eu, nós precisamos ter, se quisermos ter uma vida contagiante, em cima do que o apóstolo Paulo escreveu ao Tito, tenha sempre palavras amáveis e pacíficas. Entenda, todo mundo carrega uma história, respeite. Nesse versículo, o apóstolo Paulo nos orienta a sempre ter conselhos, palavras que vêm diretamente do coração de Deus. Quando olhamos para o Evangelho em nossas vidas, ele tem que ter feito essa transformação, onde, quando eu abri a minha boca, ao invés de falar palavras duras para uma pessoa, agora sai palavras amáveis, sai palavras respeitosas. Precisamos sempre parar e analisar sobre isso. Precisamos colocar a nossa vida aos pés do Senhor e pedir para que Ele transforme a nossa mente, o nosso coração, porque senão não teremos a oportunidade de contagiar as pessoas e com isso alcançar o coração delas. Pelo contrário, afastaremos mais. Quando o Evangelho ele entra em nossas vidas, ele transforma a nossa boca, a nossa mente, o nosso coração, o nosso intelecto. Passamos a olhar para as coisas e nos tornamos com as nossas atitudes diferentes. Quando está todo mundo fazendo calúnia, quando todo mundo está falando algo ruim, a nossa boca vai lá e não lança palavras iguais. Ela fala de uma outra coisa, tem palavras amáveis. Quando todos estão caluniando, nós devemos sempre nos colocar nesse lugar, mas para apresentar outro tipo de palavra. Palavras amáveis, palavras pacíficas. Um cristão que ainda vive de mãos dadas com a calúnia, ele precisa rever o seu encontro com Cristo. Uma pessoa que frequenta a igreja, tem encontro com Cristo Jesus, mas ela tem práticas ainda que não condiz com aquilo, precisa rever esse lugar. Precisa rever esse dia. Ela precisa rever se ela se encontrou com Cristo das Sagradas Escrituras ou com Cristo que foi construído por mãos humanas. Porque o Cristo das Sagradas Escrituras, ele diz que maior é aquele que serve. O Cristo das Sagradas Escrituras, ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O Cristo das Sagradas Escrituras, ele pede para os caluniadores se calarem. E a nossa vida tem que apontar para isso. A nossa vida precisa ser esse lugar de representatividade desse Cristo.
Aliás, nós somos chamados cristãos por conta disso. Eu e você, que carregamos o amor de Cristo Jesus no nosso coração, Deus confiou a ser o representante dele, aonde estivermos. Eu sei que, diante de palavras duras, calúnias, mentiras, é difícil lidar num ambiente desse. E sim, eu não estou aqui dizendo que é algo fácil, mas temos que levar sempre em consideração isso. Se eu tenho a minha vida transformada, eu não posso agir como todo mundo age. Se eu tenho a minha vida transformada por Cristo Jesus, eu preciso respeitar a história daquela pessoa. Ela não é aquilo que ela fala. Toda história merece um respeito, por mais complexa que ela seja. Por isso, antes de falar de alguém, permita conhecê-la. E eu sempre falo isso na juventude, eu sempre falo isso com os adolescentes. Não tire conclusões de nenhuma pessoa sem antes gastar tempo conhecendo ela. Tem muita gente que fala assim, você gosta do outro fulano? Pergunta uma pessoa, você gosta dele? A pessoa, não gosto não. Mas por quê? Porque minha irmã não gosta. Mas por que a sua irmã não gosta? Porque eu não sei, mas ela não gosta e eu também não gosto. Quem conhece alguém assim? Nem conhece a pessoa, mas já não gosta da pessoa. Nós não podemos, como cristão, falar da vida de uma pessoa sem antes nos permitir gastar tempo, sentar, tomar um café, cuidar da vida dela e respeitar a sua história. Sabe por quê? Porque eu posso te afirmar uma coisa: diante de quando você respeita a história da vida de uma pessoa, quando você lidera uma célula e respeita a história daquela célula, daquelas pessoas, a sua célula cresce. Você sabia disso? Quando você é um líder que respeita a história das pessoas, o seu ministério, ele avança, ele cresce. Respeitar a vida e a história das pessoas vai muito além de concordar com tudo que elas falam, o que elas fazem. Quando eu falo que você e eu, nós devemos respeitar a vida de uma pessoa, a história de uma pessoa, é que eu entendo que o que ela carrega, algo diferente de mim, isso alivia a minha cobrança sobre a vida dela. Quando eu entendo que ela carrega uma história e aquilo ali é significativo para ela, eu deixo de colocar talvez às vezes um peso a mais na vida dela, de uma cobrança, e começo a ajudá-la. Isso só quem pode fazer é alguém que tem uma vida contagiada pelo amor de Cristo, transformada por Ele, e uma santa conduta diante da palavra de Deus. O que nós temos mais visto nos dias de hoje são pessoas em que, ao invés de aliviar, coloca mais peso, negligenciando ou falando assim, olha, a sua história não importa, aquilo que você fez ou fizeram com você não importa. Não pode ser assim. Todo mundo carrega uma história. E o fantástico disso tudo é quando essa história, que tinha um final totalmente ruim, que estava indo para um caminho muito ruim, essa história, ela se encontra com Cristo Jesus e tem a vida transformada, que tem um destino que era de morte, agora sendo um destino de vida. E quem vai fazer isso? Quem tem a oportunidade de fazer isso nos dias de hoje? Eu e você, que temos a nossa vida transformada por Cristo Jesus, que vivemos de forma contagiante e conduzimos a nossa vida diante da santa palavra de Deus. Portanto, eu quero te afirmar que, se quisermos ter e apresentar uma vida contagiante à sociedade, às pessoas, precisamos respeitar a história das pessoas e sempre ter uma palavra amável, uma palavra de carinho, de respeito pela vida delas. E a partir disso, deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar e transformar o coração. Mas há uma segunda atitude também que nós temos que ter,
é que nós devemos aprender a praticar boas obras aos necessitados. Olha o que fala o versículo 14. Quanto aos nossos, que aprendam a dedicar-se à prática de boas obras, a fim de que supram as necessidades diárias e sejam improdutivos. Aqui o apóstolo Paulo nos apresenta, para mim e para você, que já temos a nossa vida transformada, que devemos nos dedicar, mas também aprender a ajudar alguém. Ajudar pessoas, inclusive aquelas que às vezes não convivem ou não se relacionam na comunidade de fé chamada igreja, comigo e contigo. É muito fácil falarmos que temos que ajudar quando chegamos e compramos algo para alguém e damos para ela ali naquele sentido: olha, aqui está, eu estou te ajudando. Mas tem muita gente que a fome e a sede dela não é de arroz e feijão, é do pão da vida, Jesus Cristo. Por isso, algo muito interessante salta aqui, quando o apóstolo Paulo fala assim: olha, aprendam a ajudar. O ato de ajudar diariamente é algo que precisa ser todos os dias estudados. Porque gostamos de ajudar diante de algumas necessidades momentâneas, mas nós não podemos parar de ajudar. Tem que ser diariamente. E eu acho isso fantástico, que tem muita gente que aprende a fazer isso, mas não faz, e tem gente dentro da igreja que todos os dias luta para saber um pouco mais, dizendo: o que eu posso servir as pessoas que estão ao meu redor? Em que eu posso servir? Porque uma ajuda errada num tempo errado, numa hora errada, acaba mais atrapalhando do que ajudando. Eu conheci algumas pessoas lá no Rio de Janeiro que não foi por falta de ajuda. Muitos tinham muitas ajudas, mas eles não queriam ser ajudados. Por isso, naquele momento, toda a ajuda que era ali oferecida estava num tempo errado e acabava atrapalhando. Então aqui o apóstolo Paulo está dizendo a Tito: olha assim, olha, que vocês pratiquem e busquem a Deus todos os dias, a ajudar com orações, com a palavra, a exposição da palavra, e se necessário for, alimente também eles. Não deixem que eles passem necessidade, porque não pode ter pessoas ao redor de vocês que tenham necessidade. Por quê? Porque quando tem isso, a nossa vida se torna improdutiva. Se nós convivemos em uma sociedade, carregamos o amor de Cristo Jesus, temos a nossa vida transformada, e tem pessoas necessitando de algo e nós não ajudamos, a nossa vida está sendo improdutiva. A palavra de Deus nos apresenta isso. O apóstolo Paulo fala sobre isso. Então, uma vida contagiante, uma vida que realmente anuncia Cristo Jesus, ela tem que estar nesse lugar de todos os dias procurar alguém para ajudar, seja com orações, seja com a palavra e, se necessário, com pão, levando uma cesta básica, entregando água, entregando uma roupa, mas entendendo que diante de todas as necessidades, o que realmente muda e que sara, o que faz aquilo ali realmente acabar todas as necessidades, é levar Jesus Cristo para a vida dela, é apresentar isso. Qualquer coisa que fizermos e não apresentarmos Jesus Cristo às pessoas que estão necessitadas, nos tornamos improdutivos. Estamos ajudando somente uma parte da vida dela. Precisamos anunciar que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida. Amém? A terceira atitude que eu queria compartilhar com vocês, e já estou caminhando para o final. Essa atitude é: apresente para as pessoas o seu testemunho e tudo que Deus fez em sua vida. Olha o que fala o versículo 3 e versículo 5. Houve um tempo em que nós éramos insensatos e desobedientes, vivíamos enganados e escravizados por todas as espécies de paixões e prazeres. Vivíamos na maldade e na inveja, sendo detestáveis e odiando uns aos outros. Não por causa de atos de justiça por nós praticados, mas devido à sua misericórdia. Ele nos salvou pelo lavar regenerador e renovador do Espírito Santo.
Até fui olhar para você pensando que você ia beber, caiu aqui, ó. Irmãos, o que está acontecendo aqui? Precisamos ter uma vida contagiante, mas que o nosso testemunho seja a mensagem mais poderosa que carregamos. Paulo começa aqui levando o verbo para o passado. Houve um tempo, sim, houve um tempo. Para mim houve um tempo, e acredito que para você também houve esse tempo. Houve um tempo em que nós éramos insensatos, nós éramos desobedientes. Houve um tempo que não mais é o tempo de agora. Agora nós temos o nosso coração e a nossa vida transformada, regeneradas. E o que nós temos que fazer agora? Apresentar isso para as pessoas. No seu trabalho, na sua faculdade, na sua escola, se você apresentar o seu testemunho para as pessoas que estão ali, eles vão se converter. Eles vivem contigo, eles te conhecem, e se você falar assim, olha aqui, eu era assim, ó. E agora? Você está vendo como eu sou, eu não preciso dizer. Mas pessoas que ainda não conhecem Jesus, elas carregam sim, desobediência, insensatez, engano, maldade, inveja, ódio. Tudo isso são atributos de pessoas que ainda não têm o seu coração no Senhor, não têm a sua vida entregue nas mãos do Senhor. Mas quando algo nos alcança e nos transforma e nos traz para uma vida diferente, podemos falar, assim como o versículo 5 fala, as misericórdias do Senhor nos alcançou e com isso nos regenerou e nos renovou através do Espírito de Deus. É apresentar Jesus para as pessoas e falar que somente Ele tem poder para pegar um homem que mentia e tornar um homem fiel, verdadeiro. É apresentar para as pessoas e dizer que somente Jesus tem poder para pegar uma pessoa que está quebrada e tornar a vida dela financeira em uma vida próspera e ainda ajudar pessoas. É pegar pessoas e falar que somente Jesus tem poder de transformar um casamento que estava destruído em um casamento reconstruído, e o marido e a mulher e toda a sua família se amar. É apresentar para as pessoas o Jesus que pega um homem adúltero e torna em um homem fiel. Uma pessoa que tem uma vida contagiante é uma pessoa que por onde ela passa, ela anuncia o seu testemunho, ela fala de Jesus Cristo. E eu queria encerrar contando apenas uma parte do meu testemunho. Eu era um homem desse, que vivia em um lugar de engano, em um lugar de traição. Eu era um homem em que, mesmo sabendo que existia Deus, que o melhor lugar para mim estar era nele, eu decidi caminhar distante desse lugar. A minha vida foi conduzida para um lugar diferente. Mas graças a Deus, houve um dia em que a rota da minha vida, ela foi mudada e ela se encontrou com Jesus Cristo. E hoje eu posso dizer que o meu testemunho não é mais para me entristecer, e sim para que pessoas possam ter a oportunidade de também decidir ter a vida transformada por Jesus. Porque eu não tenho dúvidas nenhuma que só pode ter sido Ele e é Ele. Eu não tenho dúvida nenhuma que a graça do Senhor me alcançou e hoje eu estou aqui, um homem que traía, um homem que mentia, estar anunciando a palavra de Deus, está trabalhando, tendo a oportunidade de cuidar de pessoas. Não tem como ser obra de uma outra pessoa de convencimento. É graça, é favor imerecido de Deus, é misericórdia do Senhor. E é sobre isso que eu queria te falar nessa manhã. Deixe a graça do Senhor mais uma vez te alcançar. Deixe as misericórdias do Senhor todos os dias se renovarem sobre a sua vida, mas se permita
a viver anunciando Jesus Cristo por onde você passar. Brasília carece de homens e mulheres que carregam o seu testemunho e com isso, com a sua vida, conseguem anunciar e transformar a vida de pessoas. Enquanto o ministério de louvor estiver adorando ao Senhor com essa canção, eu queria que você fechasse os seus olhos e refletisse naquela pergunta que eu fiz lá no começo da nossa mensagem. Será que você está fazendo o seu melhor para Deus ou você está fazendo somente o possível? Reflita sobre isso nessa manhã. Meus olhos viram a salvação, luz para o mundo, a esperança da terra. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Cristo, tu és a minha porção. O trigo esmagar, o vinho novo e o pão. E eu não sou mais meu, eu não sou mais meu. Essa fonte que me faz cantar, essa sede que me faz beber, és o nome que escuto ao deitar e o olhar que vejo ao amanhecer. E essa é minha promessa, eu gastarei minha vida pra te encontrar. Esse é o meu anseio, meu amor por ti não será sem. Amém. Nós já estamos encerrando. De tudo que foi falado aqui nessa manhã, que você possa entender assim como esse louvor falou: a sua vida não é mais sua. E que os seus anseios e seus desejos sejam todos eles para o Senhor. Como eu falei, não é algo fácil de se fazer. Eu não sei como você chegou aqui nessa manhã, eu não sei como você tem vivido a sua vida nesses dias. Você pode estar passando pelo pior momento da sua vida nesse dia chamado hoje. Mas se você decidir deixar Cristo Jesus entrar nela e transformá-la, você vai ver que qualquer problema, qualquer circunstância se torna pequena diante ao Deus em que eu e você nós servimos. Feche os seus olhos. Eu queria fazer uma pergunta para você nessa manhã. Você já caminha com Cristo Jesus há algum tempo, já vem na igreja, já faz algumas coisas, mas tenha certeza de que precisa ainda ter uma vida contagiante, precisa ainda receber uma unção nova, autoridade e poder para que onde você passar, aonde você estiver, vidas possam ser alcançadas através do poder de Jesus Cristo atuando na sua vida. Se você é essa pessoa que está aqui nessa manhã,
Ou se você é essa pessoa que nem sabia que Jesus Cristo esperava que você tivesse uma vida contagiante, ou que está afastado mesmo do caminho que é Jesus Cristo, eu queria que você repetisse essa oração essa manhã de uma forma sincera em seu coração. Eu queria que você abrisse a sua boca, mas falasse somente aquilo que é uma verdade, aquilo que realmente está doendo para o Senhor. Pai, mais uma vez, o Senhor falou, nos mostrou, revelou nessa manhã como devemos agir, aquilo que devemos melhorar e a forma como devemos viver. Mas queremos te pedir nessa manhã mais uma vez, nos ajude, Pai. Coloque em nossos corações todos os dias, desde o amanhecer até ao anoitecer, um amor incondicional por Ti, uma paixão contagiante, para que por onde o Senhor nos levar, as pessoas possam ter a oportunidade de mudar a vida delas. Que nós possamos ser essa igreja que rompe paredes e alcança lugares, que alcança esferas da sociedade, e aonde essa igreja, essas pessoas chegam, que somos nós, a sua luz brilhe. Pai, nessa manhã queremos te pedir somente uma coisa: use as nossas vidas. Use as nossas vidas, e que possamos viver a plenitude do seu amor. É assim que nós oramos, agradecidos a Ti, nessa manhã, em nome de Jesus. E que a graça de Deus e as misericórdias e as consolações do Espírito Santo esteja sobre a Igreja Batista Atitude, sobre todas as igrejas espalhadas sobre a face da terra, de agora até a volta de Cristo Jesus. Leva-nos, ó Deus, debaixo da sua forte e poderosa mão, em nome de Jesus. Vão em paz. Glórias ao Senhor. Amém e amém.